Olá, internautas do J+, a gente vai mais uma vez fazer uma entrevista por videoconferência. Hoje a gente está com o Dr. Nizomar Filho, que é o coordenador da ala Covid do Hospital Santa Cruz de Canoinhas. A gente vai bater um papo com ele sobre como é que está a coordenação desse trabalho e o que a gente pode já dizer sobre os efeitos da pandemia aqui na nossa cidade, na nossa região, e também o que se esperar aí pela frente. Eu começo agradecendo o Dr. Nizomar, cumprimentando ele, né? E também perguntando justamente sobre isso, se ele esperava que a gente tivesse esse comportamento do coronavírus, especialmente nesse momento aqui em relação a Canoinhas e região, ou seja, no momento em que a gente está vendo que a ascendência de casos é cada vez maior. Doutor. Então, de certa forma, essa ascendência de casos ela era esperada, né? Se formos comparar com os grandes centros, ela chega com um certo atraso, né? Mas é sabido que os grandes centros, pelo maior número de movimento de pessoas, de um maior número de pessoas que viajam, né, para os locais onde primeiro surgiram os primeiros casos, né, do coronavírus no exterior, nos grandes centros essa circulação também é maior, então era esperado que primeiro o pico, o grande número de casos se desse nos grandes centros mesmo, né? Que aos poucos fosse chegando nas regiões menores, nos interiores, né? Então, assim, conforme a gente já havia previsto, até conversado publicamente através da Secretaria de Saúde, o grande número de casos ele aconteceria próximo do inverno, e essa era a grande preocupação, né? Porque somado a isso teria aquelas doenças que normalmente se exacerbam no período mais frio. Então, esse número de casos maior, de certa forma, era esperado, sim, mais ou menos por essa época. Embora, de certa forma, também não fosse de se estranhar se ele acontecesse um pouco antes, porque a gente sabe que é um vírus que tem um nível de infectividade muito grande, né? Se transmite de forma muito rápida, e caso acontecesse há 3 semanas atrás esse nível, esse aumento do número de casos também não seria nenhuma surpresa, mas não está fora do que era esperado, não, esse número grande agora. Então, se a gente vê esse efeito retardado, vamos dizer assim, da pandemia aqui para nós, em relação aos grandes centros, a gente ainda vai ter um pico aqui na nossa cidade, na região, enfim, e talvez se revele com esses exames em massa que devem ser feitos aí para os próximos dias, né? Exatamente. A partir do momento que começou a haver transmissão comunitária, em questão de poucas semanas, né, é que se atinge um número maior de casos positivos, né? Lembrando que isso também foi possível deduzir ou constatar justamente por causa da testagem, né, que foi realizada em um número maior de pessoas. Porque se a gente for notar, o que tem acontecido é que grande parte desses casos positivos eles estavam assintomáticos, né? Então, caso não houvesse essa testagem em número maior, talvez nós estivéssemos com essas informações ainda de pico, né, de um número de casos bem mais considerável. Então, nesse sentido, os testes eles foram de suma importância para que a gente tivesse uma noção de como o vírus está se comportando no momento aqui na região. Serão mais 600 testes aqui em Canoinhas e 5.000 em Três Barras, que vai dar um dos resultados mais próximos da realidade que a gente vai ter, e talvez até no todo o estado, né? O senhor acha, então, que a população tem que se preparar, porque vem aí um número muito maior de casos e, consequentemente, internamentos, que hoje o que a gente tem 2 internamentos aí na ala Covid? Hoje nós estamos com 3 pacientes, né? Uma com um teste positivo, né, sabidamente infectada pelo coronavírus, é uma paciente grave que está em ventilação mecânica. Se não me engano, hoje é o 15º dia de internação em ventilação mecânica. Existem mais 2 pacientes que estão aguardando o resultado, né? O resultado sai amanhã, provavelmente. É um senhor de 62 anos e um rapaz que é portador de diabetes, né? Que evoluiu com um quadro de descompensação do diabetes, mas também apresentava sinais e sintomas muito sugestivos de infecção por Covid. Então, ele foi internado para poder testar, caso confirmado, vai ser mais um caso internado, né, que precisou de tratamento hospitalar, mas ainda não chegou o resultado. Então, no momento, hoje nós temos 3 pacientes internados. Ontem nós demos alta de um paciente, né, que testou negativo, era um paciente grave, uma paciente, aliás, desculpa, com fibrose pulmonar, né, que fez uma infecção pulmonar importante, precisou ser colocada em ventilação mecânica,
como os sintomas também eram muito característicos de Covid, ela foi para o isolamento, né, na ala Covid. Fez os 2 testes, um no terceiro dia e outro após o período de isolamento, para ter mais certeza ainda de que não era uma infecção por coronavírus. E após o teste ter resultado negativo, ela foi liberada para continuar o tratamento na UTI geral. E essa paciente recebeu alta há 2 dias, não, ontem, exatamente ontem. E há 2 dias nós demos alta também de um paciente de 93 anos, masculino, que também tinha sintomas respiratórios, febre, dispneia, e também foi internado na ala para poder testar, mas também testou negativo, felizmente, e também no momento se encontra na UTI geral. Em relação à tua questão de a gente se preparar para o pico, é sabido que toda doença, né, ela tem um percentual de pacientes que vão agravar, né? O coronavírus não é diferente. Então, a gente espera que, aumentando o número de casos positivos, também vão aparecer os casos graves, né? Então, a gente está fazendo tudo o que é possível dentro da ala, do setor, para poder receber esses pacientes, para poder tratar esses pacientes da forma mais adequada possível. Esperamos que não, que fuja às expectativas, mas quando se fala de estatística, não tem muito para onde fugir, né? Então, assim, se de cada 10 infectados, um vai agravar, 2 vão agravar, se esse é o percentual, né, dessa doença, então, aumentando o número de casos, estatisticamente vai aumentar o número de pacientes graves. Então, é nesse sentido que nós estamos trabalhando, na expectativa de que possamos, nas próximas semanas, receber pacientes graves. Doutor, a partir do momento que a gente tivesse esses testes em massa, a ideia do município, da região aqui, Três Barras, Canoinhas, é mapear, né, onde há mais casos. O senhor prevê uma mudança radical no estilo de vida das pessoas a partir desse momento? O senhor está participando dessas decisões também, do como proceder a partir do momento que se identifique a maioria dos casos, onde eles estão? Essa decisão, sobre essas decisões eu não tenho muita participação. Na verdade, eu procuro me informar com a secretária de saúde, né, sobre o planejamento, sobre a execução das atividades. Como o meu setor e o setor no qual toda a equipe trabalha é um setor que por si só demanda muita atenção, muito tempo, muito cuidado em relação a isso, muitos cuidados em relação a esses pacientes, né? A gente fica com uma forma mais segmentada desse processo como um todo. É Mas claro como que a que o gente senhor não pode veria, o que seria ideal nesse caso para se fazer a partir da detecção? manter as atividades de distanciamento social, reforçar ainda mais, né, a questão do distanciamento social, do isolamento, orientar algo em relação a atitudes mais importantes, mais incisivas, como, por exemplo, o fechamento do comércio, de outras atividades que já foram liberadas, assim, é muito complexo, na verdade, né? O ideal seria que todos pudessem manter o máximo possível de isolamento social, uma vez que a gente não tem um tratamento definido para essa doença, certo? Só que isso é uma questão que passa por outros setores, por outras instâncias do município, né, em que tem que se pesar muito a questão econômica, a questão do funcionamento da movimentação financeira do município, a questões até legais também, ela que envolve o Ministério Público. Então, assim, da parte do meu setor, da parte hospitalar, da parte que diz respeito a mim como médico, né, o que eu posso reforçar, o que eu sempre estou discutindo com a secretária de saúde é que tente ser o mais incisiva possível, tente reforçar o máximo possível as medidas de segurança, né? Porque por mais que nós tentemos, né, orientar a população no sentido de que é uma doença grave, de que nós não temos um tratamento efetivo definido, e quando eu falo nós, não é nós só Canoinhas, Santa Catarina, o mundo inteiro não tem um tratamento efetivo ainda para essa doença, né? Então, a única alternativa que a gente tem para evitar o acometimento de forma mais grave são as medidas de distanciamento social mesmo, reforçar os cuidados. Só que isso gera na população, às vezes, um certo descontentamento, porque eu sei que todo mundo precisa voltar às suas atividades, né?
Nós também, como equipe de saúde, não vemos a hora de isso passar e voltarmos à nossa vida normal. Mas, por ser um problema que está se estendendo já há alguns meses, né, algumas pessoas já estão se tornando resistentes a essas orientações, já estão tendendo a um certo relaxamento, e esse relaxamento está vindo justamente na hora em que os casos estão aumentando para nós, né? Então, isso, nesse sentido, é preocupante. Então, nesse sentido, nós, enquanto profissionais da saúde, não podemos deixar de orientar, de cobrar, de pedir à população que mantenha o máximo possível de cuidados. Agora, doutor, ainda embarcando nessa sua resposta, a gente percebia no início, quando foram determinadas aquelas regras bem mais rigorosas, fechamento do comércio, as pessoas praticamente deixaram as ruas aqui na nossa cidade, em Canoinhas, e aí começaram a atacar, inclusive até a imprensa, dizendo que a gente estava alarmando, que eram atitudes rigorosas demais e tal, porque eles não viam casos, não tinham casos, né? A gente agora está com mais de 100 casos Uhum. aqui na nossa região. O senhor acha que isso, de alguma forma, assustou as pessoas? As pessoas estão mais alertas para os cuidados? Ou o senhor vê um relaxamento, até acompanhando aí o pessoal dentro do hospital, os pacientes, os visitantes, enfim? Uma vez que não tinham muitos casos detectados e os casos que positivaram sempre foram casos muito leves, né, praticamente assintomáticos ou pouco sintomáticos, houve sim uma certa tendência de todo mundo a relaxar um pouco, né? Alguns com o discurso até de que essa doença não chegaria aqui como chegou em outras partes do país, né? E principalmente pelo fato de governo, à medida que o tempo foi passando e relaxando algumas medidas, não, quando eu falo relaxando não é no sentido crítico, eu entendo que a gente precisa voltar à vida normal, o comércio precisa voltar a funcionar, né? Todo mundo precisa voltar às suas atividades, né? Então, à medida que houve a liberação de algumas dessas atividades, as pessoas começaram a negligenciar até um pouco, sabe? Não todas, a gente não pode generalizar, mas a gente via pontualmente algumas pessoas já praticamente voltando à vida normal como se nada tivesse acontecendo, fazendo reuniões, festas, aglomerando, sendo que para a gente a coisa ainda estava começando, né? Então, quando saiu o número dos testes positivos em 3 barras, eu notei que mudou um pouco o discurso, né? Nos grupos de academia, nos grupos de futebol, nos grupos de trabalho, dos quais eu faço parte, as pessoas começaram a se preocupar, se assustaram um pouco com esse número de casos positivos, né? E agora, com o aumento, eu percebi que realmente a preocupação anterior ela voltou, né? Um pouco menos em relação à gravidade, porque no início o que a gente via eram as notícias da Europa, de São Paulo, de Manaus, de casos muito graves mesmo, né? Então, no início as pessoas achavam que chegaria dessa forma. Agora, apesar de ter muitos casos, existem casos pouco sintomáticos. Então, as pessoas voltaram a ter um cuidado, mas não estão tão assustadas quanto no início. Então, assim, o que me parece, assim, quanto mais graves são as notícias, né, quanto mais notícias de óbito, mais, obviamente, as pessoas se impressionam, temem. E como ainda não temos, né, muitos casos graves com óbitos, há uma certa tendência realmente a uma preocupação menor. Só que isso pode ser uma armadilha, na verdade, né? O ideal seria que se mantivesse, mesmo com todas as liberações das atividades, com, com os relaxamentos daquelas medidas mais drásticas, que as pessoas mantivessem cuidado e a preocupação. Porque a partir do momento que aumentar o número de casos, começar a haver os casos graves, vão aparecer os óbitos, né? E a gente não quer que isso aconteça aqui entre nós. Então, seria importante por parte de toda a população que mantivesse os mesmos cuidados de antes. É claro que a gente não pode alardear, né? A gente tem que ser otimista, apesar de toda a situação, temos que ser otimistas, mas de forma alguma relaxar as medidas. Eu acho que essa é a principal preocupação que se tem que ter no momento, é de forma alguma relaxar as medidas de distanciamento de cuidado. Pelas perspectivas, o senhor acha que a gente vai ter novamente um fechamento de comércio, fechamento de alguns locais? Hoje mesmo, a gente está gravando na quarta-feira essa entrevista, na quarta-feira, dia 27, a secretária de Saúde de Três Barras disse que lá já se estuda mais medidas tão rigorosas quanto a do Estado para
prevenir? O senhor acha que a gente vai ter que passar por esse momento novamente? Eu gostaria que não, mas tudo vai depender do número de casos, né, do número de casos positivos que aparecerem nessa nova rodada de testes. Na verdade, Canoinhas vai ser a primeira vez, né? A partir do momento que a gente tem a transmissão comunitária, o que a gente sabe é assim, que a partir de um determinado momento a gente vai ter que passar a conviver com o vírus. Né? Então, é uma faca de dois gumes, ou na verdade, é uma decisão difícil de se tomar. Tem duas formas principais de analisar, por exemplo, se o número de casos vier com muita gente positivada. Né? Você pode pensar da seguinte forma: nossa, tem muitos casos positivos, a doença está presente de forma incontrolada, né? Não controlada, porque não há mais como controlar a transmissão a partir do momento que ela se tornou comunitária, tanto que se muitos casos positivarem, você pode ver da seguinte forma: ó, com esse monte de caso positivo, muita gente vai agravar, né? A doença vai se espalhar de uma forma incontrolada e nós não vamos ter a rede hospitalar necessária para o tratamento desses pacientes graves, que era a preocupação inicial. Você pode pensar dessa forma. Ou você pode pensar da seguinte forma também: ó, nós já temos a transmissão comunitária, nós já temos o vírus circulando entre inúmeras pessoas que nem sequer estavam tendo sintomas, que nem sequer sabiam que estavam doentes, né? No caso, não estavam doentes, mas estavam portando o vírus, e que se não fosse o teste, passariam pela doença sem qualquer sintoma. E mesmo tendo esse grande número de pessoas infectadas, não tem tanta gente grave. Então, olhando por esse ponto de vista, pode-se decidir também que vamos passar a conviver com o vírus, sem problema nenhum, né? Então, assim, são pontos de vista opostos, né, sobre a mesma situação. Assim como toda questão que envolve coronavírus, eu imagino que se vierem muitos casos positivos, ainda assim vai haver uma divergência de opiniões, né? Principalmente por parte da própria sociedade, que na verdade é quem demanda as decisões, é quem cobra das autoridades, sejam políticas, sanitárias, de saúde, as decisões. Então, assim, a minha principal preocupação é justamente essa: se vier um número grande de casos positivos, sendo que não temos tantos casos graves, é que não vai ter unanimidade ainda em relação ao que fazer. Se, por exemplo, as autoridades optarem por fechar o comércio, tomar uma medida mais drástica de quarentena mesmo, né, vai ter aquela parte da sociedade que vai dizer: não, mas tem muita gente infectada, gente que nem sabia que estava. Tem três pacientes só internados no hospital, só um é grave, nem é daqui, é de outro município. Dá para a gente conviver com isso. Então, é um ponto de vista plausível também, a partir do momento que a gente passa a considerar que é possível conviver com o vírus. E vai ter aquelas pessoas que vão dizer não, que é muito arriscado, que o vírus está circulando de forma indiscriminada e que precisa tomar uma atitude mais drástica. Então, assim, é uma decisão muito difícil ser tomada, pelas autoridades, porque em tudo que diz respeito ao coronavírus, parece que ele divide a sociedade, os pontos de vista, em extremos opostos, sabe? E todos esses pontos de vista, eles são justificáveis. Então, assim, é uma questão extremamente difícil de lidar. Mas, como médico, o que eu posso te dizer é o seguinte: a partir do momento que tiver uma disseminação em massa do vírus, que realmente isso for comprovado, né, eu acho que é necessário, sim, que se retome, talvez não de forma tão drástica, mas de uma forma um pouco mais intensa, as medidas de prevenção. Eu acho que não é o momento de relaxar tanto. É um momento, assim, porque, como tu sabes, todo mundo sabe, nem Canoinhas, nem qualquer outro município tem estrutura para lidar com o número de pacientes graves que estatisticamente é previsto, né, para a doença. Então, nós não teríamos essa capacidade. Então, quanto mais nós evitarmos, né, o número de casos graves, melhor. Melhor para a população, melhor para quem está trabalhando na área, melhor para o município como um todo. Doutor, gostaria que o senhor contasse para a gente como é que funciona a ala COVID, a partir do momento que entra um paciente suspeito aí na ala COVID, como é que funciona
a logística de vocês? Bom, a ala Covid, ela funciona no mesmo andar da UTI geral do Hospital Santa Cruz. É um setor completamente isolado dos outros setores, né? Todas as medidas necessárias para se evitar infecção, contaminação, desculpa, não só dos pacientes, mas dos funcionários, elas são extremamente rigorosas, né? O paciente, se ele for atendido, tanto faz ele ser atendido pelo ambulatório da triagem COVID, eventualmente pela UPA, que não é o ideal, mas às vezes o paciente chega grave em insuficiência respiratória com os bombeiros ou com o SAMU, eles acabam dando entrada pela UPA. Ou já são pacientes que são encaminhados de outros municípios. Como você sabe, tem um acordo entre os 4 municípios, Bela Vista, Major Vieira, Três Barras e Canoinhas, né, e Canoinhas ficou como a central para internar esses pacientes. Então, esse paciente, independente de onde ele vem, ele vai dar entrada pelo Hospital Santa Cruz, pela recepção central lá, e vai ser levado até a ala COVID. A partir do momento que ele adentra a ala COVID, aí ele não tem mais contato com ninguém, a não ser com a equipe, até a alta, né? Dentro da ala só entra realmente os profissionais que estão na escala. É um setor que é restrito até mesmo aos profissionais do próprio hospital. Não é permitida a entrada de outros profissionais que não estejam relacionados com as atividades do dia a dia na ala COVID, justamente para evitar que esses profissionais, de repente, possam se contaminar dentro da ala e levar o vírus para outros setores. Isso que eu queria saber de vocês que são da equipe, como é que vocês estão se preparando para isso? EPIs, o cuidado com a família, o senhor é pai, tem filhos, tem esposa, como é que vocês estão se preparando para isso? Porque vai chegar no momento ali que se você tiver um grande número de pessoas infectadas, internadas, aumenta muito o risco de transmissão para vocês e de vocês para outras pessoas, né? Com certeza. Como nós temos um número pequeno ainda de pacientes infectados, na verdade, a gente tem um paciente em ventilação mecânica que está realmente positivado, teve outros que já estiveram pela ala, né, que positivaram, mas não foram tão graves. Assim, a EPI, felizmente, e eu gostaria de agradecer aqui a Secretaria de Saúde e ao hospital, a gente tem suficiente, não tem faltado, a gente tem todos os equipamentos de proteção individuais necessários para a gente trabalhar. Desde a paramentação, desde o momento que a gente entra para se paramentar, para poder entrar na ala, assim, tem rotinas extremamente rigorosas para evitar a contaminação. Então, assim, a gente fica completamente protegido do contato de aerosol, de secreções, né? E enquanto nós estamos dentro do setor, a gente não pode fazer nada que fuja às regras, né, de cuidados. Permanece o tempo inteiro de óculos, de máscara, com a viseira, não pode levantar a viseira, não pode tirar a luva, não pode fazer absolutamente nada. É um pouco difícil, é cansativo, às vezes é incômodo, mas a gente acostuma com o tempo. Em relação a um número grande de pacientes infectados, a gente sabe que aumenta o risco de transmissão. Até porque quanto mais pacientes você tem para avaliar, mais ações você tem a fazer, isso também aumenta. Então, se chegar o momento que a gente tenha muitos pacientes internados, né, que a nossa exposição aumentar, vai ser o caso realmente de a gente trabalhar de forma mais isolada, não voltar para casa, não voltar para os nossos familiares, pelo grande risco, né? Como no momento, por exemplo, hoje a gente tem um paciente, é muito tranquilo, é mais tranquilo, o risco é menor, até porque a paciente já está no 22º dia de sintomas, então o nível de infectividade dela também, né, cai, associado a todas as medidas de prevenção, e você não trabalhando com pressa, com um grande número de pessoas, você consegue estar muito mais atento, muito mais cuidadoso em relação a tudo. Então, o teu risco de infecção ele diminui. Agora, imagina se eu tiver 10 pacientes para cuidar. Eu vou ter que entrar e sair para avaliar. Cada vez que você entra para avaliar um paciente, você põe uma proteção extra. Saiu daquele quarto, você retira aquela proteção extra, além da que você já estava, para você entrar no outro quarto para avaliar outro paciente, recoloca a proteção novamente. Isso leva tempo, é difícil, é complicado, são detalhes.
Se você faz isso com um maior número de pessoas, a tendência de erro ela aumenta. Então, o risco de infecção também aumenta, né? Então, por enquanto, eu particularmente volto para casa tranquilamente. Tem toda uma rotina da ala. A partir do momento que a gente saiu da ala, você não pode ter contato com ninguém. Você desparamenta e vai para o teu chuveiro, para o setor específico, fazer a desinfecção, né? Desinfecção com clorexidina mesmo, antisséptico, um banho e uma roupa nova. Então, teoricamente, não estamos infectados, apesar de estarmos lidando com os pacientes diagnosticados. Mas é o que tu falou, eu concordo plenamente contigo. Quanto maior o número de pacientes infectados, maior a exposição, maior o risco. Se chegarmos nesse ponto, vai ser o momento de eu não poder voltar para minha casa, pela preocupação em trazer infecção para minha família, né? Então, nesse caso, vamos ter que ficar como acontece nos grandes centros, onde realmente eles lidam com muita gente. Os profissionais de saúde ficam isolados, no hotel, no alojamento, né? Então, eu espero que não cheguemos a esse ponto. É o que eu mais espero. Doutor, a cloroquina é um medicamento que o Ministério da Saúde autorizou para ser utilizado desde que com acordo em comum entre médico e paciente, mas há estudos internacionais que são unânimes em dizer que é um remédio que não é eficaz para o combate à Covid-19, além de ter efeitos colaterais. Qual a sua opinião? E eu lhe pergunto também se o senhor está utilizando esse medicamento na ala Covid. A cloroquina é um assunto muito controverso, porque, assim como eu te falei em relação a opinião divergente da sociedade em relação a praticamente todos os assuntos que envolvem o coronavírus, eu acho que a cloroquina é o principal deles, né? Acho que o problema com a cloroquina não é nem o remédio em si, né? Acho que a discussão se tornaria muito mais fácil se nós tivéssemos mantido a discussão em torno da cloroquina de uma forma científica, de uma forma moderada, como tem que ser. O grande problema da cloroquina é que ela pegou um viés político no caminho, justamente pelo fato de ser defendido pelo presidente da República, né, e automaticamente pelas pessoas que simpatizam com ele. Mas para a discussão da cloroquina, eu gostaria de tirar um pouco essa visão política, até mesmo para a gente poder ter uma ideia melhor do que é a cloroquina hoje, né? Mesmo eu tentando agora te falar que eu vou tentar tirar um pouco dessa questão do debate político em volta da cloroquina, talvez ainda assim as reações de quem é a favor da cloroquina sejam contrárias ao que eu vou dizer. Então, assim, eu entendo que o Ministério da Saúde ele tenha liberado, né, mas parece-me que mais por uma questão de dar à população uma opção de tratamento, mesmo que essa opção não seja, em nenhum momento, ela tenha sido comprovada como eficaz. Então, do ponto de vista médico, pessoal, para ser bem direto, se eu adoecesse de coronavírus, eu não usaria cloroquina, porque todos os estudos eles estão mostrando que não há evidência nenhuma, entendeu? Não há evidência científica nenhuma. Vamos voltar um pouquinho atrás para a gente tentar entender melhor. Quando os primeiros casos de coronavírus surgiram, que surgiram os primeiros tratamentos, principalmente na China, houve, né, um pequeno estudo que mostrava que a cloroquina ela inibia a replicação viral, mas isso era in vitro, né? Não havia estudo em humanos. E, além disso, era um estudo com um número muito pequeno de pacientes que não representava uma amostra fidedigna, né? Ele foi feito com pacientes basicamente com sintomas leves. Então, só aí já é um viés. Não tem como saber se eles melhoraram por conta de a evolução ter sido boa mesmo, como acontece com a maioria dos pacientes, ou se foi a cloroquina. Mas tudo bem, num primeiro momento era o que se tinha, né? Então, a gente não podia ignorar essa informação. Posteriormente, na França, eu acho que na Universidade de Marselha, foi feito um novo estudo com a cloroquina que mostrou que o número de vírus ele diminuía no organismo ao uso da cloroquina. Mas existia uma outra falha nesse exame, nesse estudo, é que ele não avaliava melhora, piora e óbitos. Ele só avaliava o número, digamos assim, de vírus que se reproduziam no organismo.
E à medida que, então, com essas informações iniciais, acreditou-se que a cloroquina realmente era um medicamento que poderia agir de forma benéfica no tratamento do coronavírus. E comprou-se essa ideia, e não estava errado, porque naquele momento era o que nós tínhamos, né? Então, a gente precisa tentar, embora seja um tratamento empírico, precisava se tentar o que se tinha naquele momento, né? Então, apegou-se àquela ideia. O problema é que a coisa avançou, novos estudos foram realizados, novas observações foram feitas, e a maioria das pessoas ainda está apegada a essa ideia da cloroquina. Mas porque foi muito defendida, talvez pelo presidente dos Estados Unidos, pelo próprio presidente do Brasil, e criou-se uma discussão em torno da cloroquina que, ao meu ver, atrasou, né, o ponto de vista da sociedade em relação ao tratamento. É como se a gente tivesse empacado a discussão em torno da cloroquina, enquanto outros tratamentos, né, demonstraram ter mais efetividade, menos complicações. Eu não sou contra a cloroquina. Eu acho que é um direito do paciente escolher, né, o tratamento. Uma vez que teve observações iniciais de que ela poderia ser eficaz, né, o próprio Ministério da Saúde liberou o tratamento para pacientes graves, posteriormente para pacientes que estivessem internados, mas não graves. É uma opção do médico e do paciente tentar o tratamento. Eu não sou contra. O que eu sou contra é as pessoas venderem a cloroquina como a solução para o coronavírus, quando a gente sabe que não é, quando a gente sabe que esses estudos mais recentes, um pouco melhor elaborados, embora ainda não seja o estudo padrão ouro, gold standard, que vai dizer, né, efetivamente serve ou não serve, mas assim, esses estudos mais recentes, um pouco mais elaborados, eles demonstram que não há diferença nenhuma no desfecho clínico do paciente com COVID, se ele usa a cloroquina ou não. Em resumo, ela não faz diferença. Nesses novos estudos, a cloroquina não faz diferença nenhuma no tratamento dos pacientes COVID. E eu, como médico, eu não posso deixar de seguir, né, o que a ciência vem mostrando de mais recente. Então, assim, a própria Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Pneumologia, a Sociedade Brasileira de Medicina Intensiva, eles desaconselham o uso da cloroquina. Então, eu, como médico, eu tenho que seguir aquelas instituições nas quais eu confio, nas quais eu acredito, né, e pelas quais as minhas condutas são norteadas. Então, assim, eu não aconselho o uso da cloroquina, mas se o paciente opta, né, ele assina, existe um termo, eu também não vou me contrapor, eu não posso também, de forma sectária, autoritária, tirar um direito, uma esperança do paciente, né? Agora, é claro, existem riscos, principalmente para pacientes cardiopatas, né? Então, pacientes cardiopatas, a gente sabe que a cloroquina ela pode provocar alguns tipos de arritmias que podem ser fatais, né? Outra discussão que tem que eu acho que a gente precisa ser um pouco moderada é que, assim, quando a gente fala que a cloroquina ela pode causar arritmias que podem ser fatais, né, fica parecendo que vai ser em todo mundo, não é em todo mundo. A cloroquina é uma doença, é uma droga que ela é usada para o tratamento da malária há décadas no Amazonas. Eu que sou do Amazonas já tratei vários pacientes de malária com cloroquina sem problema nenhum. A grande questão é assim, é que a partir do momento que eu prescrevo para alguém, eu tenho como acompanhar aquele paciente. As pessoas também não saem tomando cloroquina sem necessidade. Por exemplo, se fala lá que no Amazonas se usa muita cloroquina. Sim, se usa, mas para pacientes que estão com malária. Ninguém sai tomando cloroquina, comprando cloroquina na esquina, porque isso não existe, né? Não existe em lugar nenhum do mundo. Você achar que tem uma doença e comprar o remédio e sair tomando, né? Não existe isso. Então, assim, é relativamente uma droga segura, assim, desde que você tenha como acompanhar esse paciente, né? Principalmente se for um paciente cardiopata. Tá ok, doutor Nizomar Filho, que é o coordenador da ala Covid do Hospital Santa Cruz de Canoinhas, conversando com a gente. Muito obrigado, doutor Nizomar, pelo seu tempo, pela disposição e boa sorte nesse trabalho que que vai exigir muito ainda de vocês, que a gente espera que não, mas ao que tudo indica vai exigir sim, né? Muito obrigado. Obrigado.